esta manhã, que é o câncer de próstata, com a fisioterapeuta pélvica Margarane Mendes. Bom dia, feliz sábado. Então, vamos aprender um pouquinho mais. Tem até um número razoável de homens aqui hoje, né? Mas é bom que os homens que estão aqui já vão passar informação para outros homens, né? Para os amigos. Então, como a gente sabe, a gente está no mês, né, da campanha do Novembro Azul. Mês passado foi a campanha do câncer de mama. E, não menos importante, e também, valorizando a saúde dos homens, o Novembro Azul. Pode passar. O Novembro Azul, como a gente sabe, é uma campanha, de conscientização que é realizada em diversas entidades, e que é dirigida especialmente aos homens, e tem como principal, objetivo a prevenção precoce, e o diagnóstico precoce, na verdade, do câncer de próstata. Oi. Então, segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que, em 2020, quase 66 mil novos casos de câncer de próstata vão surgir entre os homens. E que a morte de homens em 2018 chegou a quase 16 mil. Então, é um número bastante alto, se a gente comparar assim, em relação ao câncer. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo câncer, mais comum entre os homens, está apenas atrás do câncer de pele, e a cada 41 homens, pelo menos um vai morrer de câncer de próstata. É um número grande. Imagina aí, se aqui na igreja tem 40 homens, um vai morrer de câncer de próstata. A gente acha assim, não, mas a cada 40 um vai morrer, é pouco. Não é. Imagine aí, daqui da igreja, um vai morrer de câncer de próstata. Pode passar. E aí, o que é o câncer? O câncer de próstata é o resultado de uma alteração da célula da próstata, que quando ela é alterada, ela fica endurecida. Por isso que o exame de toque é importante, porque o médico no exame vai detectar essa dureza, vamos dizer assim, essa diferença no tecido da próstata. Então, homens, preconceito para lá, viu? Em 95% dos casos, o câncer de próstata, quando é diagnosticado, já está em estágio avançado. Ou seja, nos estágios iniciais, não se percebe que tem o câncer. Pode passar. O diagnóstico, como a gente vê, é feito através do exame de toque ou então através do exame de PSA. Tem outros exames que são feitos também, eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, que é como a gente deve se prevenir, o homem deve estar prevenindo. Tem-se também câncer de testículos, o Novembro Azul também chama um pouco a atenção sobre isso. É um pouco raro, mas acontece. Então, os homens também devem estar fazendo o autoexame do testículo. As mulheres fazem o autoexame da mama, os homens podem estar fazendo o autoexame do testículo e observando se há alguma alteração, se há algum carocinho na região do testículo, se tem alguma parte que está dolorida e, se caso acontecer, encontrar alguma anormalidade, procurar um médico, óbvio, Pode passar. Como eu já falei, inicialmente, o câncer de próstata não tem sintomas. Quando vem se diagnosticar, já está bem avançado. E quando já vem se manifestar os sintomas, geralmente são dificuldades em urinar. O jato ele começa a ficar fraco, começa a ficar mais em gotas, dor ou ardor ao urinar. Então, muitas vezes se confunde com uma infecção urinária. Então, tem que estar atento a isso, a vontade frequente de urinar, fica acordando várias vezes à noite também para estar fazendo o xixi, Aquela sensação de que a bexiga ainda está cheia, mesmo depois que fez o xixi, porque não está esvaziando, Geralmente, o câncer de próstata, quando ele está alterado, ele obstrui
o canal da uretra, então vai ficar xixi lá dentro. Está saindo gotinhas, está saindo pouco, vai ficar com aquela sensação de que a bexiga ainda está cheia, porque não foi esvaziada completamente. A urina também, ela vai ficando com uma cor mais escurecida, justamente por isso, pelo acúmulo de bexiga que vai ficando dentro da, ou de urina que vai ficando dentro da bexiga, né? E dor ao ejacular. Durante a relação sexual, o homem, quando tem ejaculação, ele começa a sentir dor durante a ejaculação, né? E o sêmen também, ele muda de cor, fica mais escurecido. Então, está observando tudo isso aí, certo? Pode passar. Aí aqui tem uma imagem, né? De uma próstata normal, está indicando a setinha, e se você observar ali, a setinha azul é o canal da uretra por onde sai o xixi. Quando a próstata está alterada, ela está maior, você percebe que ele tranca, né, o canal onde sai o xixi e a urina fica retida lá dentro, por isso que sente muito incômodo e dor. Pode passar. E o tratamento? O tratamento ele pode ser feito, na maioria das vezes, né, é feito através de cirurgia, onde se retira ou a próstata total, ou só uma parte da próstata. Essa cirurgia ela pode ser feita já via laser, né? Ou pode ser mesmo na cirurgia tradicional. Entra-se também, em alguns casos, não todos, com a quimioterapia, né? E aí, como a gente sempre vem falando, câncer, qualquer câncer diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é maior. Então, por isso que sempre tem que estar fazendo essa conscientização, né, essa campanha. Mas todo mundo já sabe, Novembro Azul. Mas, ainda assim, existem pessoas que não ligam para isso. Então, a gente tem que estar mesmo pegando no pé e estar sempre lembrando aí da importância de estar se autoexaminando, de estar, né, se cuidando. Pode passar. E quais são os fatores de risco, né, para o câncer de próstata? Quem está mais predisposto a ter o câncer de próstata? Homens, né, com idade acima de 50 anos. Porém, em homens, né, em que já tem histórico familiar de casos de câncer de próstata, ou casos de câncer, a partir dos 40 anos já deve estar realizando, né, o exame do toque e fazendo alguns exames também em relação ao câncer de próstata. Então, histórico familiar de câncer, inicia-se mais cedo a questão da prevenção e do exame, né, do toque. A obesidade também é um fator de risco. A cor da pele, não se sabe ainda por quê, mas as pessoas negras, elas têm tendência, né, e as estatísticas mostram que as pessoas negras eles têm mais câncer de próstata. Então, tem que ter um cuidado a mais, né, a essas pessoas em relação ao câncer. A alimentação, lógico, né, uma alimentação saudável, não só como é que se diz, previne outros tipos de câncer, como o câncer de próstata. Então, uma pessoa que tem uma má alimentação, uma alimentação rica em açúcar, rica em gordura, também pode estar predispondo aí a ter o câncer, né? Álcool, fumo e uma inflamação da próstata, né? Essa inflamação recorrente da próstata também pode vir a causar um câncer de próstata mais na frente. Pode passar. E quais são os cuidados que se deve ter? Ir ao médico anualmente. Né? Realizar o exame de toque, examinar o PSA, né? Tem gente que ainda não está à idade de fazer o toque, vai fazendo o exame de PSA. Como é que estão os meus hormônios, né, em relação à questão da próstata? Como é que está isso aí? Tem-se também o exame do jato de urina, está observando a frequência, né? Como é que está o meu jato? Percebeu que está alguma coisa alterada no jato da urina? Procura o médico, né? O exame de urina também pode estar realizando, e em alguns casos, quando se suspeita, né, muitas vezes o médico ele não consegue identificar alguma alteração na próstata, né, pelo toque, mas o PSA deu alterado. Então, às vezes, eles solicitam a ultrassom da próstata, né, para confirmar ou descartar o diagnóstico. Né? Então, assim, quando necessário, também se faz, né, essa ultrassonografia aí para verificar a questão da próstata. E quais são as consequências que o câncer de próstata pode trazer para a vida e para a qualidade de vida do homem, né? O câncer de próstata, por si só, quando você recebe a notícia de que está com câncer, já assusta, né? Sua autoestima já vai lá para baixo, você já fica, às vezes, sem esperança, né? Já fica pensando o pior, mas não vamos pensar assim, né?
como a gente falou, as chances de cura do câncer de próstata é muito grande também, né? Mas, assim, ficam algumas consequências. Uma dessas consequências, dependendo do tipo da cirurgia que foi feita, como eu falei, né? Tem câncer de próstata que está bem mais avançado, às vezes precisa retirar completamente, e nessa cirurgia, às vezes, pode ocorrer de lesionar algum nervo, né, que é responsável pela ereção, e aí o homem pode ter impotência. Nos inícios, né, nos primeiros meses da pós-cirurgia, tem esse problema de ereção, os homens, a maioria tem, praticamente 100% dos que fazem a cirurgia, né, nos primeiros meses, tem esse problema da impotência sexual, né, o problema de ereção. E incontinência urinária também, né? Todos terão incontinência urinária quando realizam a cirurgia da próstata. Com o tempo, dependendo do tipo, né, da cirurgia, como eu já falei, o próprio organismo ele se restabelece um pouco em relação à questão da impotência e da incontinência, mas aí todos, praticamente a maioria, são encaminhados para fazer a reabilitação, né, com a gente que é fisioterapeuta pélvica. Então, a gente trabalha para reabilitar essa musculatura, né, que também foi lesionada durante a cirurgia, para também fazer com que a bexiga ela fique normalizada, né? Não são todos os casos que a gente consegue eliminar 100% a questão da incontinência, mas quando a gente consegue, quando a gente não consegue, como eu falei, dependendo do caso da cirurgia, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque as incontinências elas passam de jatos para gotas e perdas esporádicas, né? Então já é um resultado bem satisfatório. Então é isso, pode passar, né? Então fique sabendo que 1 a cada 6 homens pode ter câncer, né, durante a sua vida, que 9 em cada 10 casos tem chance de curas, né, quando diagnosticada cedo, e não deixe a saúde para depois. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Então, homens, né, que já têm aí seus 50 anos, e como eu falei, os casos em exceções em que a família tem histórico já pode começar a partir dos 40, né, façam, não vou falar o exame de toque, mas vá pelo menos ao médico, né, anualmente verificar como é que anda a sua saúde. E a força do homem está na coragem de se cuidar. Então, vamos deixar de preconceito. A gente vê que tem muita piadinha, às vezes, né, dos próprios homens em relação ao exame de toque, mas é um exame que é super rápido e simples. O médico ele não fica lá, né, fazendo toque, futucando, não. Ele é uma coisa que é rápida mesmo. Eu garanto para vocês que é mais tranquilo do que quando você está ressecado, está constipado e vai tentar fazer cocô. Tá? Então, assim, é coisas que são simples e está mais na cabeça das pessoas, né? Esse preconceito, porque vai se tocar numa região que considera-se muito, né, santa. Isso. Então, o recado que eu tenho, a informação que eu tenho para vocês são essas. Pode perguntar. E já estava. Uma coisa importante, realmente o preconceito é algo que atrapalha muito, né? Mas como os homens daqui são inteligentes, né? Ninguém é preconceituoso, são pessoas, né, de Deus, que amam, que se amam, vão se cuidar, não é verdade?
Em relação ao câncer de próstata, a questão de estar na bicicleta, não. O que isso pode causar é vamos dizer assim, uma lesão no nervo pudendo, que de certa forma está ligada assim nas mulheres na região vaginal, nos homens também na região lá, essas coisas. E aí pode sentir dor, né? Alguma coisa assim. Mas eu não sei te dizer com certeza que isso estaria ligado ao câncer de próstata, mas você pode sentir, sim, um certo incômodo ou dor nessa região anal ou escroto por causa do nervo, que quando você roda muita bicicleta pode estar pressionando e depois causar alguma lesão. Mas a fisioterapia pélvica ajuda nisso também. No nervo. Não sei isso que eu falo, não sei se diretamente na próstata, entendeu? Pela posição. Mas é bom. Não sei assim ao certo. Nunca ouvi nada concreto sobre isso. Tá? Gente, só essa, rapidinho. Alteração? Então, aí, já quase respondendo a pergunta de Gilvan, né? Possa ser justamente por isso, por estar essa questão de provocar alguma lesão ou alguma alteração. Quando a gente passa muito tempo sentado num banco, a gente começa a sentir algum desconforto. Né? Se a gente ficar muito tempo sentado, a gente vai sentir um desconforto, pode causar alguma alteração. Então, pode ser por causa disso. A questão da moto está sempre, né, balançando, entrando em contato, pode ser que deva ser em relação a isso. Então, essa alteração aí pode estar confundida. Gente, muito obrigada, tá, pela atenção. E homens, cuidem-se. E mulheres que são casadas, peguem no pé de seus homens para se cuidarem. Muito obrigada a todos que estiveram aqui ouvindo essa palestra. Obrigado a Margarane. Que Deus possa abençoá-las e abençoar cada um de vocês, que possa se cuidar, homens e mulheres de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé para encerrar nossa escola sabatina. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por nos conceder a oportunidade de realizar esta escola sabatina. Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos, pela tua proteção. E que o Senhor abençoe, Senhor, a cada homem, a cada mulher, que se cuide, que nós possamos estar sempre se cuidando para a prevenção das doenças. Dá-nos um sábado na tua santa companhia. Continua conosco, abençoando a segunda hora, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Como secretária, tenho alguns avisos para passar para a igreja. Foi entrado em vigor a nova lei LGDP. Já está em vigor desde setembro. Essa lei é a Lei Geral de Proteção
dos dados. Então, nós sabemos que quando você preenche a sua ficha batismal, os seus dados estão lá. Tem o seu nome, tem a sua data de nascimento, tem o seu CPF, tem o seu RG. E agora, com essa lei, nós precisamos da autorização de cada um para a gente tratar dos seus dados. Nós temos duas opções que nós vamos passar. Os membros que vão vir agora, né, os novos batizados, quando ele preencher a sua ficha batismal, automaticamente ele vai ensinar embaixo e já vai estar autorizando a igreja a tratar dos seus dados. Agora, nós, membros que já estamos, né, já temos a sua ficha lá no sistema da igreja, nós ainda não temos essa sua assinatura. Você autorizando a igreja a tratar os seus dados, a cuidar do seu RG, entendeu? Da sua data de nascimento. E aqui vai ter uma ficha que nós só vamos pedir isso. É só a data o seu nome completo, o seu RG e o seu número de identidade. São esses dados que a igreja necessita ter. E as pessoas, nós temos filhos, né, que são de menor e que foram batizados. Então, o pai vai preencher normalmente e vai só colocar o nome embaixo da criança que é de menor e que necessita. Essa forma de ficha aqui vai me dar mais um pouquinho de trabalho, porque eu vou ter que depois ter que anexar na sua ficha, no sistema da igreja, no ACMS. Mas tem uma outra forma que eu vou estar trabalhando, eu já comecei. A maioria aqui dos nossos líderes já fizeram. É um link. Eu vou encaminhar um link via WhatsApp para você. Nesse link, vai lhe solicitar. Você já entra no link, ele vai lhe solicitar só uma foto, você segurando o seu RG. E automaticamente, você segurando o seu RG e enviando essa foto, já está consentindo que o sistema, né, trate dos seus dados. Aí eu gostaria de saber se dessa forma os irmãos aceitam ou alguns querem preencher a ficha. Porque como nós temos o grupo da igreja, eu tenho também a maioria das pessoas, né, que têm acesso ao WhatsApp. Os idosos, aquelas pessoas que têm dificuldade, e também eu posso trabalhar de outra forma. Mas é necessário isso, irmão. Eu preciso que vocês contribuam comigo. Se na sua família, né? Eu mandei para a Mara já fez da família toda. Eu mandando para uma pessoa, já se comprometem, porque eu preciso. Infelizmente, a lei já está em vigor. E as empresas, faculdades, bancos, todos esses vão estar com essa necessidade agora, porque os processos judiciários, as multas são altíssimas. Então, a igreja prevendo, nós sabemos que os dados que a igreja não vai usar, só vai usar o seu RG, a sua data de nascimento, e são todos protegidos e tratados. Sim, Gal. Isso. Ou assinatura, entendeu? Porque você, lá no próprio link que eu lhe enviar, ele vai lhe encaminhar. Você abre, é facinho. Aí ele vai dizer, tire uma foto segurando o seu RG, porque já é confirmando a sua assinatura. Aí você tira a foto e ali ele já encaminha, entendeu? E vai dizer, foi enviado com sucesso. Certo, irmãos? Eu vou estar procurando a maioria individualmente, porque vai ser um processo trabalhoso. Nós temos ainda urgência em fazer isso. Quanto mais rápido, nós temos um prazo. Entendeu? Obrigado pela compreensão e aguardo a ajuda de todos.
Um bom sábado a todos que chegaram logo depois da abertura do culto. Louvado seja o nome do Senhor pela presença de cada um. Vamos continuar juntos louvando o nome do nosso Deus. Hino 499 do nosso inário. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. 476. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz. Quando eu aceitei a Jesus, meu Rei, foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz.
seu amor então senti. A vida era triste, sem dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Alguém lembra o número de lado a lado? 492, por favor. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus, para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Nós vamos para o céu, canta a igreja. Vamos para o céu, aleluia. Com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pronto?
Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Como vocês estão hoje? Estão bem? Estão felizes? Estão alegres? Você que está em casa, como foi sua semana? Louvado seja Deus que você está aí agora, não é? Junto conosco, adorando ao nosso Senhor. Você que está aqui na igreja, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que nós possamos realmente ter uma manhã de adoração ao nosso Deus. Que não seja só amanhã, que seja essa tarde. E que a nossa vida seja toda de adoração ao nosso Senhor. Amém? Você está triste? Você está preocupado? Você está com dificuldades? Qual é o teu problema? O Salmo 55, no verso 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O Senhor nos garante. E o Senhor não falha nas suas promessas, né? Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele jamais permitirá que o justo, que você, seja abalado. Amém? Agora é dada a oportunidade, vou pedir que Deus solte ali o hino número 159, Chuva de Bênçãos, para os queridos que trouxeram hoje seus dízimos, suas ofertas. Esteja à vontade enquanto toca-se esse hino para estar assim devolvendo a Deus parte daquilo que Ele nos deu. Amém? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Bonito, né? Bonito aqui da frente, vendo os irmãos adorando ao Senhor através de seus dízimos e suas ofertas. Convido os irmãos a colocarem de pé para juntos fazermos oração ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor e nosso Salvador, toda a honra, meu Deus, toda a glória, toda a adoração seja dada somente a Ti. Nós te somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, tenha misericórdia. Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. E assim queremos continuar até que o próprio Cristo volte para nos levar para os céus. Continua cuidando do teu povo. Obrigado por nos permitir, Senhor, devolver dízimos e ofertas a Ti. Porque se devolvemos, é porque o Senhor já nos deu. Obrigado, meu Deus. Abençoa aqueles que não puderam hoje, ou que não tiveram condição, para que os Teus filhos também possam Te adorar, Senhor, através de dízimos e ofertas. Aceita esses que foram alçados aqui hoje e que sirva para o crescimento e a pregação do Evangelho aqui na terra.
Abençoa, Senhor, teu filho, querido irmão Paulo, que daqui a pouquinho, Senhor, estará aqui compartilhando conosco a tua santa palavra. Que ele seja mais uma vez, Senhor, divinamente iluminado por ti. Que a palavra que o Senhor está enviando através dele, ela ache guarida no nosso coração, meu Deus, e nos transforme a cada dia. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado mais uma vez, para os irmãos também que estão conectados na live. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa tudo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. O sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será demais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada,
vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus seja louvado, amém? Feliz sábado! Eu sempre pergunto como é que você está, não é? É porque eu quero saber mesmo. Você está bem? Quantos estão bem? Espenda a mão. Ó, que coisa boa. Quero dizer para vocês que eu estou bem, viu? Graças a Deus. A família está bem, está tudo nos conforme. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos felizes. Como é que você está em casa? Você está bem? Ó, daí, se puder trazer um pouquinho mais para perto aqui, porque eu quero ficar mais próximo dos irmãos que estão em casa. Tem como? Aí, tá bom, Odair, obrigado. Fiquei mais perto de você? Pois é. É a vontade de estarmos juntos, viu? Mas que bom que estamos juntos, mesmo você que está em casa, mesmo você que ainda não faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também está aqui conosco nessa manhã para adorarmos ao Senhor Espírito e Verdade. Seja bem-vindo pelo canal da Igreja do YouTube. E que Deus continue abençoando a sua vida. Você que não faz parte, procura saber quem são os adventistas, o que eles acreditam. Existe um manual para esta igreja, quais são as doutrinas que fundamentam o adventismo. Nós vamos tratar de uma hoje, tá bom? Então, procura saber dos adventistas pelos adventistas, tá? Por favor. Por quê? Porque é a fonte mais segura, tá bem? Deus abençoe a sua igreja. Nós temos aqui alguns presentes a dar, né? Irmã Joselice. A irmã Joselice é a líder do Ministério da Mulher para 2020, não é isso? E a irmã Joselice quer presentear uma pessoa com a lição que chegou, não é assim, irmã? Então, irmã, por favor, vem aqui presentear essa pessoa, né? Hoje, 3 horas da tarde, aí, secretária, teremos comissões de nomeação para a escolha dos novos líderes para 2021. E a proposta do pastor é que sejam os mesmos, com algumas alterações pontuais, até porque 2020 não deu para ninguém fazer um bom trabalho, não é? A pandemia acabou com essa questão do trabalho missionário, do trabalho que a igreja desenvolve durante esse ano. Então, essa é a proposta. Orem, continue orando, os irmãos que estão em casa, você que está aqui na igreja, para que Deus dirija como Ele tem dirigido a sua igreja. Irmã Joselice, quem será a pessoa que será presenteada com uma lição zero novinha nessa manhã? Como estamos no Novembro Azul, né? Sim, tem que ser para homem. Quero convidar o irmão Carlos, que foi um dos primeiros homens a chegar aqui na igreja. Faça favor, irmão. E vou presentear essa lição para ele. Hoje não tem vez para mulher. Hoje é homem. A vez é dos homens. Muito bem, Deus abençoe. Uma lição de professor, meu irmão. Jesus te abençoe, viu? Deus continue guiando. Parabéns ao Ministério da Mulher pelo trabalho. 2021 vai ter muito mais, não é? Deus continue guiando a sua igreja. Também eu estou com outra missão, porque sábado passado nós tivemos uma reunião lá em Valente com os anciãos e com os diretores dos grupos do distrito e a líder do distrito do Ministério das Crianças, Ministério Infantil, mandou 2 presentes. Ó, tem bis aqui no meio, não tenho culpa nenhuma dessa história de bis. Então, a líder do distrito, né, do Ministério da Criança, pediu para a gente entregar, para que toda a igreja pudesse ver. Então, estou fazendo conforme foi pedido. Para o líder ou a líder do Ministério da Criança esse ano, quem é? Quem é? Se levante, por favor. Não fique rindo. Se levante. Tem hora de rir, tem hora de se levantar. Agora é hora de se levantar. Estou apenas entregando. Não tem nada a ver porque é minha mulher. Não sei porque ela também está bonita hoje, né?
Não sei se era porque recebi esse presente. Veio 2. Uma para a líder e outra para a vice. Quem é a vice? A vice dela viajou. Então, Joselice, eu posso dar o microfone para ela porque a gente já vive junto, viu? Joselice, foi você que foi escolhida. Era Ilma, né? Ilma que era vice do Ministério das Crianças, tá? Joselice representando esse ministério. A vida inteira para o Ministério das Crianças, né, irmã? Deus abençoe. O salário, o depósito que está lá no céu, da sua recompensa, irmã, queria ter também no mesmo tanto. Deus abençoe. Igreja, muito bom, né? Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é o Dia Mundial da Profecia, viu? Em todo o mundo está sendo comemorado hoje o Dia Mundial da Profecia. E você que está em casa vendo esse Novembro Azul, homenagem do Ministério da Mulher também, como foi Outubro Rosa, Novembro Azul. E quero dizer uma coisa para vocês, homens: cuidar da saúde é coisa de homem, viu? Cuidar da saúde é coisa de homem. Se você realmente é homem, cuide da sua saúde, viu? Se você não cuida, cuidado. Por isso que hoje o sermão vai ser sobre dom profético. Esse mesmo sermão estará sendo pregado, ou está sendo pregado em todas as igrejas, assim foi orientado, tá? Outra coisa, vocês vão me ver, eu colocar um óculos aqui, estou criando uma nova moda para a igreja, tá? Nova moda agora, estou criando, estou já avisando, viu? Não, é brincadeira, por favor. Eu vou ter que ler com óculos escuros porque é de grau. O outro está em manutenção. Então, o normal, o adequado, está em manutenção. Por isso que eu vou usar isso. Então, não estou criando nova moda, não. Não aconselho que você use óculos escuros para pregar na igreja. Não façam isso. Vou fazer isso por necessidade, senão eu não enxergo. Tá bem? Então, queridos, feitas as colocações aí, os irmãos estão bem, todo mundo, né, na paz do Senhor, glória a Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia. Já falei que hoje o Dia Mundial da Profecia. O sermão de hoje também estará aí sendo pregado da mesma forma. Que bom estarmos juntos. O dom profético no tempo do fim. O que significa isso, dom profético? A Bíblia faz alguma alusão sobre isso no tempo do fim? Queridos, que bom é fazer parte da Igreja Adventista Sétimo Dia. Já faço parte dessa igreja há 34 anos. Esse é o mês do aniversário da igreja, né? Não teremos uma festa como de costume, será aqui na igreja mesmo, tá? Sábado que vem o pastor Misael estará conosco, louvado seja o nome de Deus. E Deus tem levantado os seus filhos em todos os tempos. E Deus deu à igreja de Deus, nos últimos dias, essas característica que é o dom profético. E nós vamos hoje estudar e conhecer um pouquinho sobre o dom profético na Bíblia. Quem foi Ellen White? Qual foi o papel que ela teve de relevância na organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Outra coisa que eu queria perguntar e deixar para você pensar durante essa palestra, esse sermão de hoje. Se Ellen White foi inspirada por Deus, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que os escritos de Ellen White foram inspirados. E por que não fazem parte do cânon da Bíblia? Porque esse não foi o propósito. Primeiro, que não foi o propósito que Deus deu para ela, essa inspiração, e aquilo que ela escreveu não teve esse propósito de ser acréscimo à Bíblia. Segundo, ela disse, os meus escritos é uma luz menor para guiar a luz maior, a palavra do Senhor. Então, as doutrinas, os princípios desta igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos estão fundamentados na Bíblia. Nenhuma das 28 crenças fundamentais
crenças fundamentais da Igreja Adventista está baseado nos escritos de Ellen White. Nenhuma das 28 crenças. Todas estão fundamentadas na Bíblia. Então, nós podemos dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja e não uma seita. O que é seita? Seita é quando alguma instituição religiosa é baseada em princípios e escritos humanos, ok? Não inspirados. Então, o propósito dos escritos de Ellen G. White não foi acrescentar ao cano sagrado a Bíblia, mas sim levar-nos a conhecer mais a palavra do Senhor, uma luz menor para nos guiar à luz maior. Feitas essas considerações, quero convidar você a se colocar em pé. Irmãos, por favor, nós vamos orar mais uma vez. Você que está em casa, é possível? Você já pegou a Bíblia? Já? Parabéns. Se você não pegou, vai lá no quarto rapidinho, na sala, onde você deixou a Bíblia, para juntos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Oremos? Querido Deus, maravilhoso Pai, que bom estarmos reunidos em Teu nome e na Tua igreja. Ou mesmo não estando no templo, estamos nas nossas casas, em alguma dependência da casa, algum lugar. Mas nesse momento, esse lugar se torna santo e sagrado, porque o Senhor está conosco. É a Tua presença, Senhor, que torna o lugar santo e sagrado. Por isso, que em nome do Senhor Jesus eu te peço, grandioso Pai, permaneça conosco durante todo esse tempo. Assim como nós já te encontramos quando chegamos aqui nos cânticos prévios do início da escola sabatina. Obrigado pela Tua palavra. Nessa manhã fala o nosso coração e que a Tua palavra possa alcançar a cada um de nós, em nome de Jesus. Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Um versículo bem conhecido, especialmente pelos adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia e você encontra esse capítulo 20 de 2 Crônicas e você lê o versículo 20, você vai encontrar lá o seguinte texto: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Aleluia, né? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Mas o texto continua. E a continuação do texto diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer ser próspero? Queremos avançar? Queremos ainda mais confiar e ter toda a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Creia nos seus profetas. Deus chamou os seus profetas com um propósito. A igreja, Deus nunca fez nada por acaso. Deus nunca fará nada por acaso. Deus sempre fez tudo com um propósito. E o propósito dele ter chamado os profetas era exatamente para transmitir uma mensagem segura, verdadeira, para os seus filhos que sempre viveram aqui na terra e sempre viverão até a volta do Senhor Jesus. Nós somos guiados pela palavra do Senhor através dos seus servos, os profetas. E foram eles que foram inspirados e então escreveram o que você tem hoje em suas mãos, em nossas casas. A Bíblia, a palavra do Senhor. Verdades absolutas. Eu faço questão de apresentar sempre para você e dizer que a Bíblia é uma verdade absoluta. Não se negocia princípios bíblicos. Podemos até nos adaptar aos costumes de lugares diferentes em que nós podemos viver, mas nunca negociar princípios bíblicos. Por isso que no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, também está escrito na palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não precisaria agir dessa forma, mas Ele age assim, sabe por quê?
porque Ele ama muito você. E Deus chamou esses profetas para transmitir uma mensagem quanto ao futuro, para que quando os profetas assim então revelassem para o povo os segredos que Deus assim revelou para eles, aqueles que acompanham a história pudessem entender que Deus não erra e não falha. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, livro de Apocalipse, abra sua Bíblia, por favor, mais esse texto. Apocalipse, capítulo 12. Serão apenas esses dois textos que eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia. Você que está em casa também, você que por acaso está agora acompanhando essa live, foi aí, passando aí na internet, no YouTube, encontrou essa live. Você que porventura chegou agora, você possa também abrir a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Faça isso agora. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus, referendo, ou também fazendo alusão aos profetas, ao dom profético. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se você vai para Apocalipse 19, versículo 10, você vai encontrar exatamente aí, esclarecendo o que é o testemunho de Jesus. O dragão, Satanás, está irado contra a igreja, porque em Apocalipse, igreja, mulher significa igreja, e o texto que você leu foi o dragão e está irado ou irou-se contra a mulher, não é? Essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa com 12 estrelas. Você já viu alguma mulher vestida assim, andando pela rua aí? Você nunca vai ver. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés? Nunca vai ver. Essa mulher, em Apocalipse, é a igreja gloriosa de Deus, tá? Ok? E quais são as características desta igreja? Guarda os mandamentos de Deus. Ela vive em obediência à palavra do Senhor, aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles continuam em vigor, não foram abolidos. Se alguém quiser passar isso para você e quiser enfiar pela goela abaixo, dizendo, olha, os mandamentos foram abolidos, é mentira. A lei moral de Deus nunca foi abolida. Eles estão em vigor, sim. E eu e você precisamos dizer isso de forma bem forte. Levanta essa bandeira, meu irmão. É essa bandeira que você tem que levantar. A bandeira dos mandamentos da palavra de Deus. Algo que nunca foi mudado, nunca foi alterado. Ele permanece. E a característica da igreja, que o dragão Satanás está irado, é guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. Apocalipse 19:10 você encontra lá dizendo que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. E quero dizer uma coisa bem sincera e verdadeira para você. A igreja adventista do sétimo dia recebeu esse dom para exatamente caracterizar. Porque esta igreja guarda os mandamentos de Deus. Existem membros desta igreja que não fazem isso. Existem salvos ou existirá salvo de todas as igrejas. Quero deixar isso registrado. Haverá pessoas perdidas, mesmo sendo adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque conhecem a verdade e não vivem. E para Deus o que é que importa? Viver a palavra. E quando você vive a palavra, quando você se mantém em comunhão com Deus, você vence toda e qualquer tentação e prova. Todos os dias eu e você estamos sendo colocados à prova. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus cuida da sua igreja. E Deus cuida dos seus filhos, mesmo fora, em outros lugares. Essa semana eu estava voltando do trabalho. E você percebe que no dia que você está mais cansado, no dia que você está mais assim, né? Com vontade de chegar em casa, é que as provas aparecem. Estava voltando e de repente alguém deu a mão lá no Biongo ali, tem um ponto de parada de carro, e alguém deu a mão, uma senhora.
E eu não entendi, porque eu não tenho esse costume, mas eu não entendi a vontade que me deu de parar. E eu parei, irmão. Voltei com todo cuidado, porque as pessoas estavam saindo de moto ali do trabalho. Voltei e dei carona para aquela senhora. Eu disse, pode vir. E aquela senhora disse assim, olha, tem uma coisa, a sacola estava pesada, tem um monte de coisa lá, está lá em casa, você tem que ir lá buscar. Eu falei, Senhor, eu e o Senhor, ninguém viu mais. Felipe também estava no carro, tenho que ir lá. Aí desci, por onde é, senhora? Por aqui. É logo depois daquela curva ali, e lá vai eu. Aí chego lá, abri o concheito da casa, né? Disse, Felipe, vai tu lá agora, carrega a sacola da mulher. Aí Felipe foi lá, carregou as sacolas, colocou no fundo do carro, e a gente foi. Eu dei carona, e ela desceu ali no sonho meu. Eu disse, olha, verdadeiramente Deus gosta muito da senhora, viu? Deus cuida dos seus filhos, aonde quer que eles possam estar. Ela estava sem ter condição de carregar as sacolas, e precisava de uma carona que pudesse ir buscar as coisas dela. E eu não sei porque me deu tanta vontade de ajudar aquela mulher. E depois eu disse, agora eu sabia, né, Senhor? Agora eu fiquei sabendo, porque ela estava muito cansada, mais do que eu, e não podia carregar as sacolas, e precisava de alguém que fosse buscar lá na casa dela as coisas. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você, mesmo que você ainda ache, por alguns momentos, alguma situação que você possa estar vivendo, que não é agradável, que Deus não está cuidando de você. É mentira do diabo. Deus cuida de você. E Deus está cuidando. E Deus cuida da sua igreja. Por isso que Deus deu para a sua igreja o dom profético. Para quê? Para que ela fosse organizada do jeito que ela é organizada. Para que ela não se desviasse da Bíblia como ela não se desvia. Para que em 2020, mesmo na pandemia, e por estarmos vivendo no pós-modernismo, onde tudo agora é moderno, onde tudo agora vivemos um novo tempo, não é? A sua igreja pudesse permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que os testemunhos, o dom profético é tão importante. Por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 10, o texto diz assim, importa que profetizes mais uma vez a outros povos. Por isso que Deus chamou essa mulher chamada Ellen G. White. Quem é Ellen G. White? Ela viveu de 1827 a 1915. Ela teve 4 filhos. Ela se casou com Tiago White. E ela teve um filho chamado Tiago Edson, um outro chamado William Clarence, e mais 2 outros filhos, um chamado Henrique, que morreu aos 16 anos de idade, e um outro, Herbert, aos 3 meses. Vida de profeta, de profetisa não é fácil. E ela doou toda a sua vida, foi uma mulher que viveu para Deus, começando o seu ministério aos 17 anos de idade, viveu até praticamente 88 anos, dando 70 anos da sua vida para esta igreja, para o ministério que Deus a chamou. Aproximadamente ela escreveu 100 mil páginas. 100 mil páginas. Mais de 25 milhões de palavras. Mais de 50 livros com as compilações. Foram encontrados nos teus textos mais de 35 mil a 36 mil vezes a palavra Jesus. Ela teve 2.000 visões. Deus chamou essa profetisa. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E Deus não faz nada sem propósito. Existem pessoas que querem tirar a vida de outras. Existem pessoas que querem se basear na Bíblia para defender pena de morte. Por quê? Porque elas encontram na Bíblia Deus mandando matar. Ok? Existem pessoas que querem ser adúlteras. Então, o que acontece? Elas encontram na Bíblia Davi adulterando e a Bíblia dizendo um homem segundo o coração de Deus. E não entendem as coisas como aconteceram. E então se apoiam e querem estudar a Bíblia segundo o seu propósito. Tá? Existem pessoas que querem
viver com mais de uma mulher, a poligamia, não é? E elas encontram na Bíblia que Abraão teve mais de 2 mulheres e foi um homem de Deus. Ou seja, existem textos na Bíblia que são mal interpretados, não é? Por exemplo, existem pessoas que são machistas, homens, né? Não é o nosso caso não, viu? Na igreja aqui não tem nenhum machista, graças a Deus. Mas existem alguns homens que querem ser machistas, então elas dizem assim, mulheres não podem falar na igreja, porque Paulo falou sobre isso, né? Então, existem esses textos mal interpretados, e para isso o dom profético nos deu, né? Deus deu à sua igreja o dom profético para trazer esclarecimento a esses pontos que muitas das vezes parecem obscuros. Por exemplo, vamos citar um deles. Deus chegou para Moisés e disse assim, Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo, mas você vai fazer segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Algumas pessoas leem esse texto e entendem, imaginam, que Moisés apenas ouviu as palavras do Senhor, mas o texto profético falando desse episódio traz o esclarecimento que Deus deu para Moisés uma maquete. Deus deu o santuário em miniatura. Ô irmão, eu não acredito nisso. Bom, se você acredita ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus deu para essa menina de 17 anos e que viveu até quase 88, trazendo revelações, sonhos e esses escritos, e todos eles levam a Bíblia para que você cada vez mais seja um cristão consciente de onde você está e aonde você quer chegar. Se estes textos não são direcionados por Deus, se não são inspirados, se você não crê, não tem problema nenhum. Mas você já pensou no contrário? Se esses textos são inspirados, você os rejeita, o que você está fazendo? Você estará rejeitando as orientações que Deus deu à sua profetisa para esses últimos dias da história desse mundo. E aí, como é que você fica? Você sabe que nós somos cristãos, mas somos adventistas do 7º dia. Se alguém te perguntar, como é que você prova que você é um adventista do 7º dia? Você é um adventista do 7º dia? Como é que você prova que você é um adventista do 7º dia? Primeiro, você acredita na Bíblia como regra maior, regra de fé, onde as crenças que você acredita estão baseadas na Bíblia. Ok. Segundo, você crê no espírito de profecia. Ou seja, você crê no dom profético que Deus deu a Ellen G. White. Se você diz assim, eu não acredito, você continua sendo cristão, mas você não é adventista do 7º dia. Deu para entender? Então, adventista do 7º dia é a pessoa que é cristã e que crê na Bíblia e também nos escritos, nas revelações que Deus deu à profetisa Ellen G. White. Agora você sabe por que você é adventista do 7º dia ou se você não é adventista do 7º dia. Eu sou adventista do 7º dia, quero dizer para você. Eu acredito que Deus chamou esta mulher, deu para ela visões, que esses escritos de Ellen White foram inspirados por Deus e que esta igreja é o que ela é hoje devido, primeiro, à palavra do Senhor e aos escritos de Ellen G. White. Se nós não tivéssemos esse dom manifestado na igreja, nós não teríamos a igreja adventista como ela é hoje. Então eu acredito sim. Trouxe várias revelações. O que foi, onde nós podemos apoiar
que esta mulher foi uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus? Primeiro, você precisa ler os escritos de Ellen G. White. Eu não vou nem perguntar, irmão, para você que está em casa e para você que está aqui da igreja, se você já leu algum livro de Ellen White. Nós que somos mais antigos, não quer dizer que somos velhos, viu? Antigo, tem muito carro antigo aí, mas é novo. Tem Fusca aí que é antigo, agora é novo. Então, nós que somos mais antigos na igreja, não somos velhos, esses mais antigos já leram ou leem os escritos de Ellen White, os livros que ela escreveu. E você que é jovem, você que é juvenil, quantos livros você já leu da profetisa que Deus chamou para realizar esse ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quantos você já leu? O que você pode dizer sobre os escritos dela? Você tem algum texto memorizado? Eu tenho alguns, mas eu lembro desse, que ela diz assim: não temos o que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado. Deus está conduzindo a sua igreja. Deus sempre vai conduzir a sua igreja. E nós não temos o que temer quanto ao futuro. Após pandemia, como será? O mundo não sabe o que vai acontecer. O mundo caminha para um precipício, mas os seus filhos estão seguros. Olha aí, você já foi atingido pela pandemia, pelo coronavírus, pela Covid-19? Não? Louvado seja Deus, Deus está guiando você, está protegendo. E se você já foi atingido, o que aconteceu? Você venceu a Covid. Louvado seja Deus. E por que alguns perderam a sua vida? Não sei responder. Tem perguntas que eu não tenho resposta. Por que alguns sofrem mais? Por que alguns sofrem menos? Por que alguns tiveram suas vidas ceifadas? Por que outros não? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus está na direção de todas as coisas. Amém? Você acredita nisso? Igreja, você acredita que Deus está na direção de todas as coisas? Pois é, eu creio que sim. Ô David, pode colocar o fundo musical que eu já estou terminando. Olha bem, algumas coisas, algumas verdades que você talvez não conheça, que comprovam que Ellen G. White é uma profetisa verdadeira. Publicações como torrentes de luz circulando o globo. Em 1848 ela falou sobre isso e aconteceu. As pancadas de Rochester tornar-se-iam um engano mundial. Visão no dia 24 de março de 1848. Exatamente como ela descreveu, aconteceu. Um terremoto em São Francisco em 1902, assim como ela havia descrito, aconteceu. Evidências, porque alguns descrentes colocam em xeque dizendo que nada, ou quais foram as predições que ela fez e que estão comprovadas na história. As condições da guerra mundial preditas em 1890 aconteceu. A obra educacional, profecias cumprindo-se em nossos dias. Eu sei em quem tenho crido. Ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem feito. Encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o nosso Senhor tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Ela viveu a vida e realizou com dignidade a obra de uma profetisa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem guiado a sua igreja, não tem? Tem ou não tem? Tem. Deus tem guiado seus filhos, seu povo. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da igreja de Deus aqui na terra. Quantos se sentem felizes por fazer parte desta igreja aqui na terra? Amém. Só que cabe a nós uma grande responsabilidade e um grande privilégio.
levanta essa bandeira. No seu trabalho, levanta a sua bandeira onde você estiver. Fala da Bíblia. Mas antes de falar da Bíblia, você tem que dar exemplo. Eu preciso dar exemplo. Vamos viver a palavra, para que tudo que vemos a fazer, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que você, homem, possa se cuidar. Lembre-se, Novembro Azul. Você já marcou a sua consulta? Faça isso. Porque nós precisamos nos cuidar. Cuidar da saúde é coisa de homem. Cuidar da saúde física e espiritual. Porque tem muitas pessoas morrendo espiritualmente. E você foi chamado para ser alguém. Primeiro, para dar exemplo. Segundo, para pregar. Para dizer o que Deus fez na sua vida e pode fazer para essas pessoas que estão desesperadas, sem esperança da salvação. O maior milagre Deus quer realizar na nossa vida. O maior milagre Deus já fez e quer fazer na vida de outras pessoas, que é nos transformar. Permita que o Senhor Jesus transforme a sua vida. Permita que Ele entre, troque as coisas do lugar, mude o que for preciso e necessário ser mudado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Algumas mudanças vai doer, algumas vai ser difíceis, mas será preciso. E que você mais e mais tenha essa intenção. Quantos querem dizer nessa manhã para Deus: Senhor, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Eu quero acreditar na Tua palavra e também nos escritos de Ellen White. Eu quero que essas dúvidas sobre o dom profético sejam tiradas. Me ajuda. Seja uma pessoa sincera diante de Deus. Procure conhecer mais. Leia mais os escritos de Ellen White. Se você encontrar alguma dúvida, procure alguém que entenda mais do que você, para que não haja dúvida quanto a esse dom profético que Deus deu à sua igreja nesses últimos dias da história desse mundo. Por quê? Porque, volto a repetir, se os escritos dela não são inspirados, são falsos, e se você acreditar, não vai ter nenhum problema. Mas se são verdadeiros e você os rejeita, você estará rejeitando orientações que Deus deu à sua igreja nos últimos dias da história desse mundo. É muito perigoso. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus, agradecer por sua palavra. Hoje, a partir das 2 horas até as 17 horas, existe um programa especial com um pastor bem entendido nesse assunto, não é? Sobre dom profético. E você está sendo convidado, quero convidar você a assistir pelo YouTube, né? Você pode ver nas redes sociais que você vai encontrar. É o pastor Renato Stencil. Ele é do NASP, tá? A partir das 2 horas da tarde até as 17, nós teremos, né, vários temas relacionados ao dia da profecia. E você tem mais esse canal, mais esse e-mail para conhecer mais sobre o dom profético. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos pouco costume, a verdade é que nós pregamos pouco sobre o dom profético. O Senhor nos deu esse presente, não é? O Senhor deixou para a Tua igreja essas instruções, esses ensinamentos, como cuidar da saúde, muito mais, Senhor. Como educar nossos filhos, mente, caráter, personalidade. Como vencer a depressão, muitos outros assuntos relacionados à saúde. E o Senhor nos deu todas essas instruções, estão nos escritos de Ellen White. Pessoas inteligentes, repórteres, apresentadores de televisão, têm buscado nos escritos de Ellen White e têm encontrado, Senhor, mecanismos, meios, orientações, e eles têm sido homens e mulheres sábios, têm vivido melhor, porque têm seguido as orientações
tem mais saúde, livre das doenças que estão cada vez mais se alastrando, e muitos dos teus filhos estão morrendo. Por quê? Porque tem um alimento em casa e não usufruem. Tem as orientações nos escritos de Ellen White, nesse presente que o Senhor nos deu, e não faz uso. Oh, querido Deus, muda essa realidade em nossas vidas. Faz com que a tua igreja possa se volver para esses escritos mais e mais. Primeiro a Bíblia, depois os escritos que o Senhor transmitiu e que a tua filha Ellen White escreveu. Está tudo registrado, para que nós pudéssemos viver mais e melhor. Querido Pai, nos dá essa conscientização, para que de hoje em diante possamos ter uma outra atitude, uma outra ação em relação ao dom profético. Possamos valorizar. Quantas coisas estamos lendo, coisas sem importância, coisas que não merecem a nossa atenção, e estamos perdendo, gastando o nosso tempo com tanta bobagem, Senhor, enquanto que esta riqueza, que nos traz tanto conhecimento, está sendo desprezada. Que essa situação possa mudar, que a tua igreja possa olhar de forma diferente, e que esse dia seja verdadeiramente um dia diferenciado no aprendizado quanto ao dom profético. É o que eu te peço e te pedimos em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.